Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estou bem, espero que todos estejam bem, se cuidando na medida do possível dentro de casa, tá bom? E hoje nós vamos dar continuidade à correção das lições de casa. Então, nós já fizemos a correção dos exercícios 1, 2 e 3, que foi a lição de casa anterior, e agora a gente vai fazer a correção da outra lição de casa que foi dada, que são os exercícios 4 e 5 da página 149 do nosso livro de ciências, tá bom? Então, vamos começar. Exercício de número 4. Uma churrasqueira é feita de ferro. Sabendo que o ponto de fusão do ferro é 1538 graus Celsius, o que você pode afirmar sobre a temperatura do carvão em brasa que está na churrasqueira durante o preparo do churrasco? Explique. Então, isso tem a ver com o ponto de fusão, que a gente aprendeu também nas nossas aulas, tá? Se ele está falando que a temperatura do ferro é 1538 graus e o ferro da churrasqueira não derrete, ainda bem, né, que não derrete, o que nós podemos afirmar então? Vamos lá à nossa resposta. Então, a resposta. Podemos afirmar que o carvão em brasa na churrasqueira está em uma temperatura abaixo do ponto de fusão do ferro, ou seja, abaixo de 1538 graus Celsius. Aí vem a explicação. Podemos afirmar isso porque a churrasqueira, que é feita de ferro, não sofreu fusão, não derreteu. Então, isso é uma coisa que é para a gente exercitar o raciocínio. Então, se o ponto de fusão é 1538 e a churrasqueira continua no estado sólido, significa que a temperatura em momento algum chegou a 1538 graus, porque se chegasse, o ferro deixaria de ser sólido e, pelo menos no mínimo, parte dele ou todo, dependendo da temperatura, sofreria fusão, que a gente também pode chamar de um jeito não científico de derreteu. Tá? Então, já que o ferro não derreteu, não sofreu fusão, a temperatura não alcançou o seu ponto de fusão, ou seja, o carvão, mesmo muito quente, ficou sempre abaixo de 1538 graus. Tudo bem? Aí vem a pergunta de número 5. O enunciado. O ponto de fusão do ouro é 1064 graus Celsius e o do rubi é de 2053 graus Celsius. Após o incêndio, foram encontrados os restos de um anel feito de ouro e rubi. O ouro estava todo deformado, pois derreteu durante o incêndio, mas o rubi mantinha seu formato original. O que se pode afirmar sobre a temperatura das chamas durante o incêndio? Justifique sua resposta. Então, a resposta. Se o ouro deformou, é porque derreteu, ou seja, sofreu fusão. Portanto, a temperatura superou 1064 graus. É aquilo que eu já comecei a discutir com vocês na questão anterior. Para que um sólido mude de formato, sólido metálico, né, ouro, ferro, mas aqui a gente está falando do ouro especificamente, ele precisa sofrer fusão, ele precisa derreter. Se o ouro se deformou, é porque ele sofreu fusão. Se ele sofreu fusão, a temperatura foi acima de 1064 graus, que é a temperatura que o ouro precisa para deixar de ser sólido e se transformar em líquido. Já que o rubi não modificou seu formato original, ele não sofreu transformação. Logo, a temperatura não ultrapassou 2053 graus. Concluindo, então, portanto, a temperatura durante o incêndio ficou entre 1064 e 2053 graus, tá? Por que isso? Explicando melhor para quem ainda não entendeu. O ouro se deformou, tá? Ah, mas ele estava sólido quando foi encontrado. Sim, por quê? Porque o incêndio foi apagado. Então, o ouro chegou a aquecer muito, né, por causa da temperatura do incêndio, ele chegou a sofrer fusão e depois, quando o incêndio foi apagado, a temperatura voltou a cair, ele voltou a se transformar em sólido, um sólido que agora não estava mais no formato do anel, estava deformado. Então, se ele se deformou, a temperatura ficou acima de 1064 graus. E agora, qual o limite máximo que chegou? A gente tem uma informação que ajuda, que é a temperatura do rubi. Se o rubi também tivesse se deformado, significaria que teria chegado acima, né, de 2053 no ponto de fusão, mas o rubi não se modificou. O rubi continuou com o formato original da joia.
Se ele não se modificou, significa que a temperatura ela foi acima de 1064 graus, porém, ela não chegou à temperatura de fusão do rubi, que é 2053 graus. Então, ela ficou entre esse intervalo de temperatura, entre 1064 e 2053. Entenderam? Então, é isso. Se alguém ainda não entendeu, por favor, cadastre sua dúvida no site da escola ou também pode me perguntar na nossa próxima aula ao vivo, tá? Mas não deixe de tirar suas dúvidas, isso é muito importante para a compreensão da matéria, tá bom? Então, fiquem bem, se cuidem e nós nos vemos na nossa próxima aula.